mas ele quis comentar a respeito de um outro caso, que foi justamente a questão lá da atriz Amber Heard, que foi condenada a pagar 8 milhões de dólares ao ex-marido Johnny Depp por difamação. Bom, Bolsonaro resgatou uma postagem feita no Twitter pela Americana em 2018, quando ele ainda era candidato. Ele respondeu a uma publicação de quase 4 anos atrás com uma imagem em que ele aparece olhando para um celular e se surpreendendo com a notícia. Aí, ó, essa daí. Ele olha para o celular, se surpreende com a notícia, que é um meme muito usado nas redes sociais, e aí embaixo ele põe o tweet dela, né, com a hashtag ele não. Isso daí foi em 2018, a gente vê aí, ó, dia 3 de outubro de 2018, porque bem no auge da campanha com hashtag ele não, muita gente de outros países, atores, começaram a pronunciar, a falar. Então aí ele fez isso, aí depois ele colocou, não sei se foi antes ou depois, aí ele colocou esse trecho bíblico que ele também sempre usa, né, que você vai conhecer a verdade os libertará. E aí ele põe abraços do capitão Jair Bolsonaro, também querendo fazer referência ao capitão Jack, que foi um personagem interpretado por Johnny Depp em Piratas do Caribe, né? E aí, hein, Joel, assim, como é que você analisa isso? Eu acho que é melhor passar para você, assim. O Bolsonaro está querendo ser, assim, moderninho nas redes sociais. Até que ponto isso tem resultado, não tem? É bacana, não é? Como é que você analisa, hein? Esse é um daqueles casos, esse do Johnny Depp e da Amber Heard, é um daqueles casos que adquire um poder simbólico, né? Um peso simbólico. Ele passa a representar certas causas. Ele passa a representar uma luta também política, né? De um lado, aqueles defensores e que levam adiante o movimento Me Too, de acusação de casos de abuso, de assédio sexual na indústria, com atrizes, ou, no caso, violência contra a mulher dentro do próprio casamento, enfim, que levam adiante a pauta de defesa dos direitos da mulher e contra violências, opressões, assédios e diversas outras práticas. Do outro lado, passou a ser representado aqueles que dizem, opa, peraí, às vezes a coisa vai longe demais, às vezes a pessoa é crucificada mesmo sendo inocente, só porque alguém acusou, ela já é crucificada pela opinião pública, a carreira dela acaba, isso não está certo, isso tem que mudar, não pode ser assim. Acaba se ficando mais um daqueles casos em que se cria aquele meio cabo de guerra. Assim, né? É óbvio que dá para ser a favor de uma justiça mais atuante, eficaz e que impeça e acabe com essas práticas horríveis de crimes contra mulheres e, ao mesmo tempo, evidentemente, ser contra falsas acusações. Mas, enfim, a coisa acaba ficando meio cabo de guerra. O Bolsonaro claramente está nesse outro campo, que é um campo que também muitas vezes usa um discurso do antifeminismo, né? Não, as feministas, o perigo das feministas. Acabou tudo representado nesse lado do Johnny Depp, que é o que venceu. O caso foi julgado de acordo com os seus méritos e, ao que parece, nas falas, no artigo que a Amber Heard escreveu, ela deu a entender coisas que ela não teve como provar que aconteceram ali. Pelo contrário, grandes partes do discurso dela parece que, não todo talvez, mas grandes partes tinham mentiras ali, tinham coisas que, no mínimo, ela ficou muito longe de mostrar que eram verdades. Ao mesmo tempo, o próprio Johnny Depp foi condenado também por difamá-la, mas acabou com uma indenização muito menor, então acabou sendo uma grande vitória para ele. O Bolsonaro surfou essa onda. Acabou sendo uma grande vitória, portanto, para o antifeminismo. O que é um erro de ver assim, porque esse era um caso específico, com méritos específicos, a história dos dois, quem está dizendo a verdade, quem não está. Eu acho que é um engano as pessoas colocarem tanto peso em casos, ainda mais um caso civil como esse, numa parte contra a outra na justiça, porque o que importa ali é o caso individual, não é o que eles podem vir a representar num espectro maior de debate público.